Uma linda e verdejante vida, você, uma linda e maravilhosa vida. Hoje é dia da gente falar das runas para o seu signo. Penúltima semana de leitura de runas, antes da gente fazer a leitura para o próximo ano. Então, a gente tem essa semana, tem a próxima semana depois do Natal, né? E depois a gente vai fazer a nossa leitura para o ano, o que as runas trazem para nós do ano, para o seu signo, e mais do que isso, a leitura numerológica para ver como vai ser o ano de 2023, uma energia 7 muito poderosa. Falando em energia 7, não esquece, você quer entender melhor sobre você, agenda para fazer o seu mapa numerológico, se dê de presente à numerologia. Agora sim, vamos ao entendimento das runas para o seu signo. Lembrando, 3 parâmetros: você, os relacionamentos e o trabalho, e às vezes um apanhado geral. Então, vamos lá com o primeiro signo. Arianos, arianas. Vamos lá para ver como é que vai ser a semana. Não vai ser uma semana fácil. Eu percebi que todos os signos estão passando por um período bastante complicado na sua numerologia. A gente vê que é uma semana que necessita que você tome posicionamentos de corte. Tá? Vai ter uma semana complicada, vai levar situações de dor, mas manda ficha. Então a gente tem a primeira runa, que é a runa Naudis, que é uma runa que está falando de corte e sujeitação. A segunda runa que a gente vai ver é a runa Tegawar, ou a runa Tig. E ela vai estar falando que dentro dos relacionamentos, situações conflituosas, situações de briga, mesmo de enfrentamento. Depois a gente tem a runa Lagus, que é a runa a última runa, que é a runa que vem na parte do trabalho. E o que ela vai estar falando para nós? Ela vai estar falando para nós que é uma dificuldade de fluência dentro do trabalho, é como se você estivesse andando dentro de um barro, dentro da lama. Então, é uma semana que vai exigir muito de você se sujeitar a algumas situações para que elas possam ser resolvidas, e também para que vai acabar tendo alguns enfrentamentos dentro da parte dos relacionamentos. E isso sim gerando essa necessidade talvez de cortar, sair de relacionamentos que estejam sendo abusivos. Arianos, arianas. Vamos lá para ver como é que vai ser a semana. Não vai ser uma semana fácil. Eu percebi que todos os signos estão passando por um período bastante complicado na sua numerologia. A gente vê que é uma semana que necessita que você tome posicionamentos de corte. Tá? Vai ter uma Taurinos, taurinas, o que nós temos para esta semana? A gente tem a presença da runa Urus, que é essa primeira runa que está aparecendo aqui para nós, e ela vem dizer o que para nós? Ela vem nos dizer que é uma semana de finalizações, de você entender que muitas das coisas que você está passando está acontecendo por conta de que já esgotou tudo que podia ser esgotado, e agora sim precisa dar a finalização natural. A runa Urus, ela é uma runa de força, mas também é uma runa que remete-se ao ciclo da vida e da morte. E nesse momento está trazendo muito mais a energia da finalização mesmo. Não uma finalização com sofrimento, mas uma finalização de forma natural, diferente da runa Naudis. A gente tem a runa Bercano dizendo das consequências dos nossos atos que parecem estar meio atrasados. O que significa isso dentro do relacionamento? Talvez aquilo que você esteja tanto esperando vir a você como resposta não venha essa semana. Também diz que você está demorando para dar uma resposta objetiva, de você dar uma devolutiva, de você dar alguma coisa. Então você está fazendo a outra pessoa também ficar nessa espera, e acaba que você vai postergar, pelo que a runa diz, até o final da semana. Já no trabalho, a exigência é de qualificações. Então atente-se a isso, vai ser exigido de você uma busca por maiores qualificações. Ainda não é uma exigência de corte, mas é uma exigência que vai vir muito forte para você essa semana. Geminianos, geminianas, que nós temos uma semana mais séria, uma semana que tem que ser levada mais a sério. Uma semana em que temos grandes oportunidades
em vários campos. No campo dos relacionamentos, vem uma runa em branco, e ela significa que é uma nova oportunidade de relacionamento. Não só o relacionamento amoroso, mas também o relacionamento de parcerias. Então fique atento a isso, novas parcerias aparecendo e novos projetos também demandando as nossas atenções. Mas no caso da parceria amorosa, também nos diz que talvez seja a hora de entrar numa nova fase. No trabalho, nós temos a runa Sólio, que é essa que parece um raiozinho, e ela está dizendo o que para nós? Ela está dizendo que é o momento da gente brilhar, vai se projetar. Se você é como eu, que está trabalhando independentemente, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar aquilo que nós viemos. Então é uma ótima semana para a gente trabalhar a nossa autoimagem, ou seja, a forma como nos vemos, para ter uma projeção muito maior para o externo. Geminianos, geminianas, que nós temos uma semana mais séria, uma semana que tem que ser levada mais a sério. Uma semana em que temos grandes oportunidades em vários campos. No campo dos relacionamentos, vem uma runa em branco, e ela significa que é uma nova oportunidade de relacionamento. Não só o relacionamento amoroso, mas também o relacionamento de parcerias. Então fique atento a isso, novas parcerias aparecendo e novos projetos também demandando as nossas atenções. Mas no caso da parceria amorosa, também nos diz que talvez seja a hora de entrar numa nova fase. No trabalho, nós temos a runa Sólio, que é essa que parece um raiozinho, e ela está dizendo o que para nós? Ela está dizendo que é o momento da gente brilhar, vai se projetar. Se você é como eu, que está trabalhando independentemente, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar aquilo que nós viemos. Então é uma ótima semana para a gente trabalhar a nossa autoimagem, ou seja, a forma como nos vemos. Cancerianos, cancerianas, o que nós vamos ter para essa semana? A gente tem que é uma semana um tanto quanto indefinida, uma semana um pouco mais aberta. Talvez você sinta durante a semana toda um sentimento de indefinição, um sentimento de algo que precisa ser definido, mas você não consegue ver o que é. Então, olhe para isso com mais atenção. Talvez seja esse sentimento de incômodo o impulsionador para que você possa se resolver em várias áreas. A gente vê que na área dos relacionamentos a gente tem a runa Ewa, falando a respeito de movimentos dos relacionamentos. Talvez esse sentimento de indefinição gere em você uma necessidade de colocar a casa em ordem, de fazer mudanças, de fazer transformações dentro da parte do seu relacionamento. Pode ser um final, pode ser um começo, pode ser uma coisa diferente, não sei. Só importa que vai ter mudanças. Se é positivo ou não, o tempo dirá. A gente vê também que na parte do trabalho a exigência de que você busque de uma maneira mais minuciosa aquilo que você está trabalhando. Você está, pelo que a runa está me dizendo, conjunto das duas runas, a primeira e a última, está me dizendo que talvez seja uma hora de você olhar para o trabalho de uma forma mais como se estivesse olhando através de uma lupa, né? Olhando para os pequenos detalhes, olhando para a... Então, você precisa olhar para o seu trabalho de uma maneira mais minuciosa, mais criteriosa, mais profunda, que talvez você está deixando coisas passarem lá que você poderia estar fazendo, ou que foi exigido que você fizesse e você não está olhando para isso. Talvez muito das coisas que estão dando errado para o seu trabalho é porque você não está olhando de uma maneira mais criteriosa. Cancerianos, cancerianas, o que nós vamos ter para essa semana? A gente tem que é uma semana um tanto quanto indefinida, uma semana um pouco mais aberta. Talvez você sinta durante a semana toda um sentimento de indefinição, um sentimento de algo que precisa ser definido, mas você não consegue ver o que é. Então, olhe para isso com mais atenção. Talvez seja esse sentimento de incômodo o impulsionador para que você possa se resolver em várias áreas. A gente vê que na área dos relacionamentos a gente tem a runa Ewa, falando a respeito de movimentos dos relacionamentos. Talvez esse sentimento de indefinição gere em você uma necessidade de colocar a casa em ordem,
de fazer mudanças, de fazer transformações dentro da leoninos, leoninas, semana complicada, semana que está pedindo para não ter enfrentamentos, apesar de que vocês serão muito provocados a ter enfrentamentos, principalmente na parte do trabalho. Necessidade de posicionamento vai ser incrível. Ele pede, olha, não compra briga, não é uma semana boa para cumprir briga, tá? Relacionamento tranquilo, boa vazão, bom entendimento do relacionamento, boa capacidade de fluidez do relacionamento, fazendo o relacionamento acontecer de uma maneira mais tranquila. O que está pegando mesmo, o que vai pegar mesmo, é a parte do trabalho. O trabalho Runa Hagalaz está dizendo que é uma semana em que o bicho vai pegar para vocês, leoninos, na parte do trabalho. O que esse conjunto de runas está dizendo para nós? Auditoria ou equivalente, não significa que vai ter auditoria mesmo, mas vai ser equivalente, em que os problemas virão de cima para baixo. E a necessidade de não enfrentar vai ser crucial. Se você quiser perder o emprego, beleza. O ambiente está muito propício para isso. Agora, se não for isso, uma torrente de problemas, uma pancada de reclamações, e vai ser chateação atrás de chateação até que a semana termine, tá bom? São coisas que ficaram acumuladas, que não tem a ver com que não está dentro da sua esfera de alcance e que estão sendo despejadas no seu colo também. Se você é autônomo, então isso tem a ver com a forma como você está divulgando o seu trabalho, a forma como os clientes estão vendo, e ali eu também estou vendo que na questão do autônomo são muitos pepinos vindo de insatisfação de pessoas com o seu trabalho, que na verdade não tem essa insatisfação, mas é só para poder criar confusão. Virginianos, virginianas, o que nós temos para vocês? Semana complicada também, semana que vai ser pedido para que vocês não tomem partido. Essa é uma parte importante, não tomem partido, evitem comportamentos muito críticos e que façam o serviço conforme é exigido, mesmo que isso pareça contrário ao que vocês acreditam que deve. Na verdade, muita contrariedade acontecendo essa semana. Na parte dos relacionamentos, a gente está vendo que a relação está cada vez mais desgastada. Isso acontece também por conta da energia da semana, a energia do mês, lembrando que é uma energia de finalização. E na parte do trabalho nós temos a runa que está falando a respeito de você ficar mais na sua. É importante que você fique mais na sua e, conforme eu falei antes, não tome partido, tá bom? Coisas precisam acontecer ao seu redor e você será opinada, você vai ser convidada a dar a sua opinião. Só que, se você aguardar um pouquinho, esse convite será esquecido, tá? Então, evitem de se posicionar para algum dos lados que será mostrado para vocês esta semana. Librianos, librianas, semana muito boa, semana de reconciliação, e a palavra que vem muito forte comigo é essa mesmo, reconciliação. Reconciliação na parte dos relacionamentos não significa que você tenha rompido, mas conciliar os interesses de ambas as partes com um propósito único. Isso vai tanto para o relacionamento amoroso quanto do relacionamento de trabalho, principalmente na parte das sociedades. E na parte do trabalho, assim, fantástico, até mesmo uma bonificação é capaz de vir, mesmo que você já tenha recebido seu 13º, suas férias e qualquer outra coisa que você poderia estar recebendo, ali está mostrando uma bonificação bastante interessante vindo para você. Pode não ser questões financeiras, né? Mas estarei mostrando uma bonificação para vocês.
Librianos, librianas, semana muito boa, semana de reconciliação. E a palavra que vem muito forte comigo é essa mesmo, reconciliação. Reconciliação na parte dos relacionamentos não significa que você tenha rompido, mas é conciliar os interesses de ambas as partes com um propósito único. Isso vai tanto para o relacionamento amoroso quanto do relacionamento de trabalho, principalmente na parte das sociedades. E na parte do trabalho, assim, fantástico, até mesmo uma bonificação é capaz de vir, mesmo que você já tenha recebido seu 13º, suas férias e qualquer outra coisa que você poderia estar recebendo, ali está mostrando uma bonificação bastante interessante vindo para você. Pode não ser questões financeiras, né? Mas está ali mostrando uma bonificação para vocês. Librianos, librianas, semana. Escorpião, pessoas de Escorpião. O que nós temos para vocês esta semana? A gente tem dificuldade na fala, dificuldade na comunicação, principalmente dificuldade de dizer aquilo que sente, tá? A gente vai ver que na parte dos relacionamentos, provavelmente isso vai gerar alguns conflitos, né? Entendimentos equivocados sobre o que você está querendo dizer com aquele sentimento, com aquele posicionamento. Então, atente-se a isso. Obviamente que esse conjunto pode não ser isso. Pode, para algumas pessoas de Escorpião, essa ligação entre a runa Lagus e a runa Tig, ela pode gerar simplesmente um desejo por algo rápido, temporário e nada afetivo. Já na parte do trabalho, que é onde que essa dificuldade na fluência do emocional vai acontecer com mais ênfase. Não só a fluência do emocional, mas a dificuldade de dar fluência às coisas. A gente vê que novamente aparece a runa Naudis, e a runa Naudis tem sido uma presença nessa leitura, dizendo que momentos complicados vão aparecer no trabalho. Então, a dificuldade do controle emocional, a dificuldade do controle emocional vai fazer com que você tenha dificuldade no trabalho esta semana. Escorpião, pessoas de Escorpião, o que nós temos para vocês esta semana? Meus queridos sagitarianos, sagitarianas, semana bastante confusa. A gente vê um misto de sentimento de euforia e pânico que vai estar permeando esta semana. Então, por quê? Porque, sagitarianos, querendo ou não, a gente está finalizando a temporada sagitariana, e também nós temos as festas. Sagitariano é tudo festeiro, conforme a gente sabe. Então tem esse sentimento de festas, de finalização, mas tem várias coisas. A gente vê relacionamentos com uma tendência muito forte ao rompimento, né? E para alguns a transformação um pouco mais profunda do que simplesmente o rompimento. Para alguns sagitarianos, eu deixo a mensagem para tomar cuidado com esse grau muito grande de euforia, para que esse rompimento não vire um caso de polícia. Peguem isso. Já no trabalho, a gente vê um medo de progredir. Talvez seja dado ao sagitariano algumas oportunidades dele empreender e tem medo desse empreendimento. Também a possibilidade dele receber cargos e o medo do que isso vai vir. Eu vejo que para alguns sagitarianos é muito mais o medo da virada do ano que está provocando isso, e é uma incerteza do que será dele no próximo ano. Capricornianos, capricornianas, o que nós temos para essa semana? A gente tem o seguinte: nós temos uma semana com um toque bastante família, né? De todos os signos que eu fiz a leitura, o de Capricórnio é o que está mais voltado à questão do tradicionalismo e do ambiente familiar. Agora,
o que a gente vê no relacionamento também é isso. Esse tradicionalismo em excesso vindo ali daquele ponto pode fazer com que todas as relações estagnarem essa semana. Então, atenção a isso. Há uma tendência muito grande dessas formalizações. Esse tradicionalismo está muito exacerbado, fazendo com que você tenha dificuldade tanto no seu relacionamento quanto na parte do trabalho. Então, a tradição é muito boa, faz com que a gente olhe para o passado e entenda de onde nós viemos, mas quando ela se torna um muro que não deixa com que a gente flua melhor, ela tem que ser revista e talvez abandonada. Capricornianos, capricornianas, o que nós temos para essa semana? A gente tem o seguinte, nós temos uma semana com um toque bastante família, né? De todos os signos que eu fiz a leitura, o de Capricórnio é o que está mais voltado à questão do tradicionalismo e do ambiente familiar. Agora, o que a gente vê no relacionamento também é isso. Esse tradicionalismo em excesso vindo ali daquele ponto pode fazer com que todas as relações estagnarem essa semana. Então, atenção a isso. Há uma tendência muito grande dessas formalizações. Esse tradicionalismo está muito exacerbado, fazendo com que você tenha dificuldade tanto no seu relacionamento quanto na parte do trabalho. Então, a tradição é muito boa, faz com que a gente olhe para o passado e entenda de onde nós viemos, mas quando ela se torna um muro que não deixa com que a gente flua melhor, ela tem que ser revista e talvez abandonada. Capricornianos, capricornianas, o que nós temos para essa semana? Aquarianos, aquarianas, que interessante, uma semana interessante só pela posição das runas, tá? A semana, na verdade, ela vem com um receio muito grande. Eu sinto que para muitos aquarianos essa época de finalização do ano, né, que está acontecendo por agora, elas geram um sentimento de ansiedade muito grande. É isso que está imperando essa semana, um sentimento de ansiedade, um sentimento do medo do porvir, tá? Isso pode ser levado, né, essa fluidez de sentimentos pode estar sendo levado para os relacionamentos, apesar de que eu sinto que para o relacionamento esse espírito natalino está muito mais contagiante e ele vai estar muito mais presente na parte do trabalho, porque você vai estar se isolando no trabalho justamente por conta desse sentimento de angústia. É importante você reconhecer o seu papel dentro do trabalho, mas você não pode se isolar por completo. Então, atente-se para que esse sentimento de angústia, esse medo do porvir, não te isole completamente do trabalho. Você precisa disto para focalizar a sua ideia, mas não deixe que isso seja um impedimento. Aquarianos, aquarianas, que interessante, uma semana interessante só pela posição das runas, tá? A semana, na verdade, ela vem com um receio muito grande. Eu sinto que para muitos aquarianos essa época de finalização do ano, né, que está acontecendo por agora, elas geram um sentimento de ansiedade muito grande. É isso que está imperando essa semana, um sentimento de ansiedade, um sentimento do medo do porvir, tá? Isso pode ser levado, né, essa fluidez de sentimentos pode estar sendo levado para os relacionamentos, apesar de que eu sinto que para o relacionamento esse espírito natalino está muito mais contagiante e ele vai estar muito mais presente na parte do trabalho, porque você vai estar se isolando no trabalho justamente por conta desse sentimento de angústia. É importante você reconhecer o seu papel dentro do trabalho, mas você não pode se isolar por completo. Então, atente-se para que esse sentimento de angústia, esse medo do porvir, não te isole completamente. E, finalmente, piscianos, o que a gente tem para nós? É
é uma semana assim, fantástica, esplêndida, de todos os signos que eu fiz essa leitura. O signo de Peixes é o que está mais brilhando aqui. Literalmente, a gente tem a runa do Sol como a runa da semana, e isso diz que você realmente está a luz em pessoa. Só cuidado para não transformar essa luz em arrogância. Já no relacionamento, reconciliar, né? Conciliar os interesses vai ser muito bom. Até mesmo eu sinto que para alguns piscianos seja uma época em que eles vão dar a doida, então eu estou falando dos piscianos e das piscianas, de formalizar um relacionamento, pedir e colocar aliança no dedo, nem que seja de noivado, para alguns, não é? São todos não. E no trabalho, volta-se para dentro e que gera uma semente interessante para começar algo novo. Talvez você, pisciano, preste atenção, você, pisciano, está querendo uma estabilidade de um contrato. E o tempo todo que está aparecendo para você é você, como empreendedor pessoal, gerar conexões para que se abra uma oportunidade de que você seja um consultor, né, da consultoria. Então, olha com mais atenção para isso. Talvez você esteja pegando a maré errada e indo para o lugar errado. Talvez seja a sua oportunidade de ser consultor em vez de ter um contrato formalizado.